saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez nós estamos aqui lhe convidando para uma oração, para juntos unirmos a nossa fé, para juntos falarmos com Deus. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha, preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nessa hora que nós determinamos a cura dos enfermos, a libertação dos cativos. É nesse momento que nós determinamos que esse dia seja de bênçãos, de maravilhas, de portas abertas, que essa quinta-feira, dia 17, seja uma quinta-feira bendita, abençoada na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, no seu financeiro, no seu espiritual. Você pode deixar aqui o seu nome para oração, não custa. Você pode incluir aqui também o nome de um familiar, uma área da sua vida que você está precisando aí de intervenção divina. Você pode se inscrever no canal, é só clicar aqui em inscrever-se, e aí você vai notar que todos os dias, nessa oração, nós também oramos pelos inscritos no canal. Então, só de você estar inscrito aqui, você recebe uma cobertura de orações. Uma coisa é certa, a fé aplicada, a fé externada, a fé colocada em prática, ela produz milagres. Ela produz o sobrenatural. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de placa de igreja. Nosso Deus é muito maior que religião. É muito maior que placa de igreja. As pessoas, elas se limitam a isso. Mas o nosso Deus é muito maior que isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Infinitamente mais do que pensamos. Então, quando você se torna para Deus, quando você se rende a Deus, Ele muda mente, coração. Ele transforma onde ninguém conseguiu transformar. Ele cura onde a medicina não cura. Ele liberta onde ninguém consegue libertar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você peça, muito mais do que você pede. É só você se render a Ele. É só você se entregar a Ele. A nossa igreja, Hospital da Alma, fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente aqui ao Colégio Augustinho. Mas quando eu lhe chamo para vir aqui na igreja, eu repito, não é para mudar de religião, é para mudar de vida. É para você mudar de condição. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós temos aqui aquele culto que nós denominamos tratamento para a cura dos vícios. E se tem cura para a cura dos vícios, como já provamos que tem cura para qualquer área da sua vida. A ciência diz que vício é uma doença incurável. Mas nós provamos que tem cura. Então tem cura para qualquer área. No culto de sexta-feira, nós determinamos a libertação dos cativos, a solução dos problemas antigos. Você que sente que tem alguma coisa errada, sua vida não vai, não anda. Você sofre com insônia, depressão. Você tem problemas crônicos. Você está aí vivendo à base de remédios. Você vê vultos, ouve vozes. Tem dor de cabeça constante.
não dá certo com ninguém na vida amorosa, na vida sentimental. Tem uma doença já diagnosticada incurável. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. É só você se render a Ele. É só você se tornar para Ele. Você que está com dor aí agora. Você está com dor. Falando com você que está com dor. Você está com dor? Isso é para quem está com dor. Coloca a mão no local da dor. Faz um teste. Mal não vai fazer. Faz um teste. Coloca a mão aí no local da dor. Fecha os olhos. Não, pode obedecer. Fecha os olhos. Mentaliza aí onde você está com dor, quanto tempo. Fecha os seus olhos. Abre os olhos agora. Pode abrir, pode tirar a mão. Isso, não precisa rir, não precisa estranhar, não. Tira a mão do local da dor, abre os olhos, procura a dor. Procura, aperta, mexe. Não podia andar, anda, não podia levantar, levanta. Nesse momento agora, no abrir e fechar de olhos, tem gente agora que a dor sumiu. A dor desapareceu. Sabe por quê? Porque a fé é isso, a fé é um raio. A fé é um poder. Que quando chega em você, muda, transforma, cura. Você que estava com dor, e agora, só de fechar os olhos e abrir, a dor sumiu. Escreva aqui, até para servir de testemunho e de exemplo para as outras pessoas. Escreva, estava com dor assim, tantos dias, e agora, nesse momento, sumiu. Escreva, para dar o testemunho. Se você não está conseguindo escrever, você tem que estar inscrito no canal, então se inscreva. Mas escreva aqui, se a dor sumiu, vamos lá. Isso, nós nem oramos ainda. Eu só estou tentando fazer você entender que a fé você tem. Ela só precisa ser aplicada da maneira correta, para que você possa se beneficiar. Quando eu digo que vício tem cura, não é porque alguém me falou, não. Eu fui curado. Eu estou curado dos vícios há 30 anos. Eu era viciado no crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá de cogumelo, cigarro. Esse inferno do vício aí que você vive, ou que o seu familiar vive, eu já vivi. Eu não sou adicto em recuperação, não. Estou curado. Não tem vontade, não tem desejo, não tem recaída. E o Deus que me curou vai te curar. O Deus que me curou vai curar o seu ente querido, o seu familiar. Vício tem cura. E tem cura para qualquer área da sua vida. Creia nisso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nesse momento em que a minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder que cura, que liberta, o poder que restaura, que livra. Que neste momento, ó Deus, toda aflição seja banida da vida desta pessoa. Toda dor, enfermidade desapareça. Toda maldição seja quebrada. Eu determino agora que todos os principados, potestades, sejam amarrados, acorrentados, destruídos. Toda força maligna, toda força negativa caia por terra. Toda maldição caia por terra. Espírito opressor, depressor, em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Eu determino agora, meu Pai, que a tua luz, que o teu poder, que a tua presença venha sobre essas pessoas, transformando mente, transformando o coração. Oh, meu Pai, agora, nesse momento, abençoa essas pessoas que participam dessa oração. Que esse dia seja de portas abertas, seja de novidades, seja de milagres, seja de respostas, meu Pai. Consagra a água que ela preparou e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa os inscritos aqui no canal. Abençoa as pessoas que têm os nomes aqui para oração. Oh, meu Deus, nós determinamos que haja salvação nesta casa, que haja proteção nessa família. Guarda-nos, livra-nos de todos os males. Guarda e proteja as crianças, meu Deus, que elas cresçam sob os teus cuidados, seguindo os teus princípios, meu Pai. Meu Deus, abençoa esse país, abençoa esse país de maneira que no legislativo, no executivo, no judiciário possa predominar a tua misericórdia, meu Pai. Meu Deus, honra os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por um, que esse dia seja uma bênção, é o que nós determinamos.
Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo e receba paz, receba força, receba vida, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Beba da água aí se você preparou, crendo no sobrenatural. Amém. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação agora, para te enriquecer espiritualmente. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder ficar mais um pouquinho e ouvir, mal não vai fazer, só vai fazer bem. E fazendo bem para você, fará bem para o seu próximo. E você pode ser bênção para o seu próximo. Aí você encaminha, compartilha aí nos seus contatos. Tá bom? Se você não puder ouvir agora, assim que você puder, ouça. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deixa o seu like aí, dá um cliquezinho no joinha, que fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra o vídeo para mais pessoas. Então, se puder, dá um toquezinho aí, não custa, né? Deus abençoe, bom dia. E da nossa fé na rocha, que é a palavra de Deus, só tem uma maneira: obedecendo a voz de Deus, obedecendo a direção de Deus, independente do que eu acho, do que eu penso. Eu tenho que obedecer o que está escrito. A Bíblia diz assim: aquele que crê como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Não é aquele que crê como ele acha que tem que crer. Não é aquele que crê como ele pensa que tem que crer. É o que crê como diz a Escritura. O que a Escritura diz com respeito à obediência à palavra de Deus? Na folha que eu te dei, tem o Salmos 89, e tem um título que diz: fé versus atitude. Não dá, preste atenção, não dá para dissociar fé de atitude. Não dá para separar fé de atitude, porque uma está dependendo da outra. Quando a fé ela é sem atitude, ela não é fé. Mas a fé que produz o milagre, a fé que produz a resposta, a fé que produz o sobrenatural, ela é seguida de atitudes. Atitudes que nem sempre você queria tomar. Atitudes que nem sempre você queria que ela fosse colocada em prática. Mas é a fé que exige. É a Escritura que deixa bem claro que nós temos que crer como diz a Escritura. Por que hoje nós temos 60 milhões de evangélicos que na sua maioria não fazem a diferença? Que na sua maioria não conseguem ver as promessas saírem do papel e se cumprir em suas vidas? Porque tem um título de evangélico, tem um rótulo de evangélico, mas não estão obedecendo como deveriam obedecer. Não estão seguindo como deveriam seguir. Pega para mim, Júnior, ali do lado da minha mesa, tem aquela garrafinha de álcool, por favor. E serve, mais uma vez, esse exemplo para ficar na sua mente, para ficar nos seus pensamentos. Que não basta você ter um rótulo, não basta você ter um título de evangélico, não basta ter um título de cristão. Ou eu tenho a minha fé seguida, de obediência, ou eu não tenho. Ou eu tenho a minha fé seguida, acompanhada de uma atitude, e vou me beneficiar por conta disso, ou então eu vou sofrer, ou então eu vou gemer. Está entendendo sim ou não? Hã? Quer um pouco? O que tem aqui dentro? Só pode ser água. Vai me dizer que você pensou que era álcool. Mas não é isso que está acontecendo com muita gente. Ela tem um título, ela tem um rótulo de cristão, de evangélico, mas dentro dela é água. Dentro dela não pega fogo. Dentro dela, preste atenção, só tem água. Não se acende.
diante da situação, diante dos problemas, diante das adversidades, ela não se acende. E porque ela não se acende, porque a fé não é aplicada, porque a fé não é colocada em prática, ela fica só assistindo a vitória dos outros e nunca chega dela. Ela fica vendo o milagre na vida dos outros e nunca acontece o milagre na vida dela. Mas ela tem um rótulo, ela tem um título de evangélico, ela conhece a Bíblia. Mas cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus que promete vida com abundância? Cadê o Deus que promete vida regalada? Por isso que nesse título está fé versus atitude. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas pessoas que, porque não manifestam a fé, a vida está fadada ao fracasso em alguma área. Quantas pessoas que, mesmo sabendo o que está escrito, elas estão, por não obedecerem, elas estão atraindo para si uma maldição. E não adianta você orar, chorar, não adianta você ficar no monte se você não obedecer. Não adianta você dizer que crê em Deus se você não obedecer. O que eu mais tenho atendido de crente, de evangélico, de pessoas que estão acumulando anos de Bíblia, estão com a vida derrotada, e quando eu pergunto para essas mesmas pessoas, você está sendo fiel no dízimo? A resposta é não. Você está devolvendo os seus dízimos? Não. E quando eu falo de devolução de dízimo, eu não estou falando de valor econômico, pessoal. Eu não estou falando de monetário. Eu estou falando de fidelidade a Deus, de obediência à palavra de Deus. Por isso está escrito em Malaquias 3, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Mas também em Malaquias, quando a pessoa é fiel, está escrito que Deus abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas sobre essa pessoa. Se eu perguntar se você quer bênçãos sem medidas, você diz que sim. Mas se eu perguntar quem quer maldição, ninguém quer. É ou não é? Ou você quer? Ninguém quer maldição, mas a própria pessoa se auto-amaldiçoa ou permite a maldição entrar quando ela não obedece o que está escrito, quando ela não é fiel ao que está escrito. E aí, quando a pessoa não é fiel, ela fica querendo saber o que vai ser feito com o dízimo dela, porque ela pensa que ela está devolvendo o dízimo para a igreja. E há uma diferença escandalosa em você devolver o dízimo para a igreja ou para Deus, porque quando você devolve para a igreja, você quer saber o que a igreja está fazendo. Mas quando você devolve para Deus, abaixa um pouquinho meu microfone, por favor. Quando você devolve o seu dízimo para Deus, então você não está nem aí para o que vai ser feito com o seu dízimo, porque você já ofereceu a Ele. Eu sempre dou o exemplo da pessoa colocar o feitiço na encruzilhada, ela oferece para uma entidade e vai embora. E não fica atrás do poste querendo saber o que vai ser feito com aquele feitiço, com aquela oferenda, né? Ela não fica preocupada se o cachorro vai comer, se a enxurrada vai levar, porque ela já ofereceu para uma entidade. Quando eu faço para Deus, então é Deus quem vai me honrar, é Deus quem vai me socorrer, é Deus quem vai me abençoar. Então a pergunta é, você que quer Deus na sua vida, você que quer as promessas de Deus, você que quer ver a fluir da sua vida rios de água viva em todas as áreas, você está sendo fiel a Deus no seu dízimo? Você está devolvendo os primeiros 10%? E nessa devolução você está considerando o próprio Deus? Porque é isso que acontece quando somos fiéis. Nós estamos, através da nossa fidelidade, colocando o Senhor Jesus como diretor da nossa vida, como o Senhor da nossa vida. Nós estamos falando para Ele, meu Deus, toma a frente dos meus negócios, toma a frente da minha empresa, toma a frente, toma a direção da minha vida. Se der certo, a glória é do Senhor. Se der errado, também a culpa é do Senhor, porque eu estou sendo fiel a Ti. Eu estou obedecendo a Tua palavra. Eu não estou fazendo com a força do meu braço, eu não estou fazendo do meu jeito. Então, o segredo, preste atenção, para você mudar de vida, o primeiro passo é você ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, pode vir o inferno que for contra você, que Deus vai te defender. Deus vai tomar a frente. Aí está escrito aí no Salmos 89, Deus ele diz, encontrei
Davi, meu servo. Se ele encontrou é porque ele estava procurando. Se ele encontrou Davi, meu servo, ele diz, é porque ele estava procurando. E hoje Deus também está procurando aqueles que servem a Ele, ou aqueles que querem servir a Ele. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Presta atenção. É isso aqui que acontece quando você é fiel a Deus. É isso aqui que acontece quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem um pacto com Deus. O diabo quer te surpreender. O diabo quer te pegar desprevenido. O diabo quer te afligir. O diabo quer te aprisionar. O diabo quer, através dos problemas, te esmagar. Mas quando você está ungido por Deus, quando você tem a unção de Deus, quando você tem a proteção de Deus, Ele vai te defender, como está escrito aqui. E Ele continua dizendo, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Então, se hoje, preste atenção, se hoje, se agora, nesse momento, você pode estar com a sua vida no fundo do poço, você pode estar desenganado pela medicina, você pode estar falido, sendo ameaçado de morte, devendo para agiotas, você pode estar com o seu casamento destruído, com a sua vida espiritual arruinada, você pode estar no fundo do poço. Mas se agora, nesse momento, aí onde você está, se você, do fundo da alma, se você mentalizar, se você fizer um voto com Deus, dizendo, meu Deus, eu faço um voto de obedecer a Escritura, eu faço um voto de ser fiel nesse altar, no meu dízimo, eu faço um voto de obedecer a Tua palavra. Se você fizer isso agora, e assumir isso aqui que você acabou de ler no Salmos 89 vai se cumprir na sua vida. Deus vai te ungir hoje, Deus vai te consagrar hoje, e Ele é quem vai te defender nas suas lutas, nas suas tempestades, nas suas dificuldades. Mas entenda, Abraão, está escrito, que ele deu o dízimo de tudo. Eu já atendi pessoas que chegaram para mim e disseram assim, eu não sei o porquê que a minha vida não anda. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, mas tem uma maldição aqui nessa área que eu não consigo vencer. Tem uma maldição nessa área que eu não consigo vencer. Mas eu sou dizimista, eu sou fiel, eu obedeço. Quando me disse isso, logo veio na minha mente, tem alguma coisa errada. Ou Deus é mentiroso, ou a palavra dele é um livrinho de historinha de criança, ou essa pessoa está fazendo alguma coisa de errado, ou tem alguma coisa errada, porque a palavra dele não volta vazia, a palavra de Deus não falha, Deus não falha. E se ela está dizendo que está sendo fiel, está obedecendo, está sendo dizimista, e tem uma área que tem uma maldição, tem uma área que até hoje não mudou, tem alguma coisa errada. E aí na conversa, puxando, essa pessoa disse, tem uma herança que eu recebi, de alguns bens, que está comigo, é minha, eu recebi, e eu não dizimei, porque eu não vendi. Mas só um minutinho. Você recebeu a herança? Recebi. É teu? É. E quando você me diz que tem uma área da sua vida que tem uma maldição, que você não sabe o porquê, o que acontece? Vem na minha mente ela falando, o dízimo que eu não dei da herança. Se você receber 10 carros de herança, quanto que é o dízimo?
É um carro. Se você receber hoje 10 bezerrinhos de herança, quanto que é o dízimo? É um bezerro. Se você receber hoje 10 fazendas de herança, quanto que é o dízimo? É uma fazenda. Tem gente aqui, conta para ninguém não, só entre a gente aqui. Tem gente aqui que construiu um patrimônio que não dizimou. E o diabo coloca uma sensação de bem-estar, que esse patrimônio nunca vai acabar. Mas você não dizimou. O patrimônio pode até não acabar, mas você vai morrer qualquer dia desse. E o que rouba a Deus não é salvo. Isso implica na sua salvação. Isso não implica só nas bênçãos aqui, não. Isso implica também na eternidade. Tem gente aqui que tem um dinheiro, que é o que sobrou, e que não dizimou. E que se você quer zerar hoje a sua conta com o diabo, para ele não ter o que apontar para você, para ele não ter o que acusar você, pega esse dinheiro que você não dizimou e dizima. Você quer zerar a sua conta hoje, para o diabo não ter o que apontar? Pega o que você tem aí, que você não dizimou, seja de bens, patrimônio, dinheiro, sei lá o que, joias, etc. Separa o dízimo para você ver se a sua vida não vai andar. Separa o que é de Deus para você ver se a sua vida não vai andar. Eu duvido, preste atenção, que se você obedecer a palavra de Deus, se a sua vida não mudar, se você obedecer a sua vida não mudar, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Mas tem coisas que o diabo está te prendendo, que o diabo está te segurando, que o diabo está te amarrando, de coisas que você deixou pendente lá atrás. De coisas que estão pendentes lá atrás. E o Espírito Santo fala com você. Nesse momento que eu estou pregando, o Deus que está aqui no altar, que você não está vendo, Ele está dizendo para você onde você tem que mudar, no que mudar, onde você tem que consertar, no que consertar. Nesse momento, Deus ele está abrindo o entendimento de cada um de nós e dizendo, para você ser esse servo que eu estou procurando, para eu te ungir, para eu tomar a frente da sua vida e esmagar os seus inimigos, os seus problemas, você tem que estar 100% com a sua vida no altar. Você tem que obedecer. Se você fizer um pacto, ou se você já tem, você renovar, dizendo, meu Deus, eu faço um pacto de ser dizimista aqui nesse altar, de ser ofertante nesse altar. Eu faço um pacto de devolver o dízimo de tudo. Se você fizer isso agora, preste atenção, e Deus não mudar a sua vida, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu não estou falando isso porque quero o teu dinheiro, porque quero teus 10%. Eu estou falando isso porque eu quero ver você dando testemunho. Eu quero ver essa palavra se cumprindo na sua vida. Aí, ele diz assim em Deuteronômio, o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, os inimigos, pouco a pouco, não é isso que está escrito? De diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Tem coisas na sua vida que Deus ele vai te dar pouco a pouco. Tem problemas que Deus vai eliminar pouco a pouco. Por quê? Você vai entender. Por que Ele não pode tirar tudo de uma vez só? Por que Ele não pode mudar a tua vida de uma vez só, no estalo de dedos? Ele pode. Mas para teu bem, Ele não faz isso. Porque você imagina essa igreja aqui sendo todo esse espaço, você imagina sendo todas as conquistas, todas as vitórias, você imagina esse espaço aqui sendo a vida abundante que Deus quer te dar, a vida regalada que Deus quer te dar. Se hoje você recebe tudo que você quer, você não vai conseguir administrar, nem vai saber administrar. E aí o que acontece com uma terra, um terreno quando é invadido? Por que ele foi invadido? Porque ficou largado. Não tinha gente para cuidar, não tinha gente para administrar.
E aí invadiram aquele território. Se Deus te der tudo de uma vez, você ainda não está apto, pronto para administrar, para cuidar, o mal vai invadir, o diabo vai tomar. Então Deus vai dar pouco a pouco. Então se eu tenho todo esse território aqui para conquistar, para receber, para alcançar, como resposta, como milagres, o que Deus ele faz? Porque eu estou vivendo a fé, porque eu estou manifestando a fé, porque eu estou obedecendo a Ele, Ele me dá isso aqui primeiro. Fiquem em pé, só vocês aqui nessas duas fileiras aqui, ó, por favor. Ele me dá isso aqui. Mas Ele tem a promessa que eu vou receber tudo isso aqui. Mas eu conquistei isso aqui. Nisso aqui Deus me dá capacidade, Deus me dá condições para administrar. Então agora eu posso avançar e expulsar os inimigos que estão nesse outro pedaço aqui. Fiquem em pé vocês aqui, por favor, por gentileza. Aí agora eu já consegui avançar mais um pouco. E por que eu estou obedecendo, porque eu estou confiando, porque eu estou crendo que tudo isso vai chegar, Deus já me dá isso aqui. Fiquem em pé vocês aqui também, por favor. Olha onde eu já estou. E à medida que eu vou conquistando e estabelecendo, eu estou avançando. Quando eu abrir os olhos, eu já conquistei o que Deus tinha prometido. Eu já recebi o que Deus tinha prometido. Mas conquistei estabelecendo. Eu conquistei estabelecendo, para não perder, para não sair das minhas mãos. Pode sentar, por favor. Deus vai te dar pouco a pouco, mas Ele vai te dar. Em algumas situações, Deus está te preparando. Em algumas situações, Deus ele está te formando, Deus ele está te estruturando, para você não perder, ou para você não se perder. Quantas pessoas que vieram à igreja, receberam um milagre e não voltaram mais. Receberam uma bênção, receberam uma causa, por exemplo, e se perderam com aquele dinheiro, nem dízimo devolveram. Então Deus ele vai fazendo de maneira que você não seja escravo das suas conquistas, mas as suas conquistas serão para a glória dele. Serão para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Pouco a pouco. A mesma coisa, todo dia que você vir à igreja eu vou falar de voto. Eu vou falar de dízimo. Todo dia que você vir à igreja nós vamos falar de oferta. Mas você tem que ter aquele espírito de sabedoria. Eu venho hoje, eu faço um voto com Deus. Amanhã você vai vir e eu vou falar de voto de novo. Se você pode fazer, faça. Mas se você já tem o de hoje, e amanhã fazendo outro vai ficar apertado, você deixando de pegar o envelope amanhã, você não está deixando de crer. Porque você está vivendo a fé. Você está obedecendo. O que você não pode é vir todo dia fazer um voto e não cumprir. E não obedecer e não honrar. Porque aí você acaba, ao invés de avançar, ir para frente, você vai regredindo. Então, hoje, nessa manhã, Deus está procurando o servo dele. Encontrei, risco o nome de Davi e coloco o teu. Porque Davi já foi, já morreu. Hoje quem é? Então hoje é você que Deus quer encontrar. E Deus quer encontrar você para quê? Para que você seja glorificado? Não, para que o nome dele seja glorificado através da sua vitória. Ungir com santo óleo não é simplesmente com esse aqui não. Eu vou ungir você com esse aqui. Mas é Deus te ungir com a presença dele. É Deus te ungir com a sabedoria que vem dele. É Deus te ungir com o poder que vem dele. O diabo odeia isso aqui que eu estou falando. Porque o diabo sabe que um Davi que Deus encontrar aqui vai fazer a diferença no mundo inteiro. Imagine todos vocês sendo o Davi de hoje. Imagine todos vocês debaixo da obediência de Deus. Você vê que Davi foi o que foi, o homem segundo o coração de Deus, porque Davi não tinha medo de obedecer a Deus, principalmente no que diz respeito a dar para receber. Deus dava isso aqui para Davi, Davi pegava, parecia que era brincadeira de criança. Davi pegava isso aqui, mais isso aqui e dava para Deus. Aí Deus pegava isso aqui, mais isso aqui e mais isso aqui, dava para ele. Aí ele pegava isso aqui, dava para Deus. A ponto de Deus falar para Davi assim: eu só não te dei mais porque você não me pediu mais. Se você tivesse me pedido mais, eu te daria mais. Porque Davi não tinha dificuldade para dar. Toda pessoa que tem dificuldade para dar,
terá dificuldade para receber. Quem não tem dificuldade para dar, não tem dificuldade para receber. Seu dízimo, sua oferta, ela vai ser multiplicada em almas. Você sabia que tem os 10 mandamentos na Bíblia, não tem? Mas você sabia que tem um novo mandamento além deles? Além dos 10? Está lá em João 13. Jesus disse assim, no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no 35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que eu mostro esse amor para com os outros? Porque nós estamos vivendo dias que as pessoas só olham para o seu umbigo, as pessoas são egoístas, egocêntricas, elas centralizam tudo em si. Eu tenho que entender que esse amar uns aos outros não é, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que mostrar o caminho para quem está perdido, sim, mas você mostra esse amor uns aos outros, através do seu dízimo, da sua oferta, você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Pessoas que você nunca conheceu, ou que de repente nunca nem vai conhecer. Mas o seu dízimo, a sua oferta vai dar condições de salvar essas pessoas. O que caracteriza um discípulo de Jesus? O amor pelos outros. O que nos faz discípulos de Jesus é o amor aos outros. Quando nós fazemos para Deus, pensando nos demais. Quando nós fazemos... Quem tem filho aqui? Se eu faço alguma coisa boa para o teu filho, eu estou fazendo mais para você do que para o teu filho. Sim ou não? Você é filho dela? É? Tem certeza? Quem te falou? Ela que falou? Se eu faço alguma coisa boa para esse menino, eu estou fazendo mais para os pais do que para ele. Os pais vão ficar mais satisfeitos do que o próprio filho. Se você fizer alguma coisa boa pelos filhos de Deus, você está fazendo para Deus. Você pode ter certeza que Ele vai cumprir com isso aqui. Ele vai te defender. Ele vai te socorrer. Não conta para ninguém não, só entre a gente. Quando eu pergunto assim, quem você não estava sendo fiel no dízimo, e você levanta a mão e diz, sou eu, você não está falando para mim isso. Você está falando para o diabo, que a partir de hoje você vai ser fiel. E ele não vai ter mais força na sua vida. Quem aqui você não estava sendo fiel no dízimo, e vai ser a partir de hoje? Levanta a sua mão. Tem vergonha não? Pode levantar a mão, porque Deus conhece cada um de nós. Sim ou não? Mas nesse momento você está dizendo, diabo, eu te venci. Quando você faz isso, você assume, bispo, eu não estava sendo fiel não. Nesse momento você disse assim, Satanás, você perdeu. Porque eu não estou olhando o valor do meu dízimo. Eu não estou olhando o dízimo que eu ainda não devolvi. Eu estou olhando para o que Deus vai fazer. Para a glória dEle. Você nunca perde no altar de Deus. O diabo faz você pensar que é perda. O diabo faz você pensar que vai perder. Mas você nunca perde com Deus. Se você pegar hoje o seu patrimônio. Aí eu juntei 1 milhão de patrimônio. Para dar 1 milhão tem um terreno, uma casa, um carro, tem uma bicicleta, tem um skate. Desse 1 milhão, o dízimo seria 100 mil. O que eu posso juntar disso aqui? O skate, a bicicleta, o carro, para dar 100 mil de dízimo. Eu pego isso aqui, meu Deus, está aqui, no teu altar. Se Deus não cumprir com isso aqui, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Você juntou 100 mil de patrimônio que você não dizimou. Abraão deu dízimo de tudo. Desses 100 mil que eu não dizimei, tem 10 mil de dízimo. Eu tenho a bicicleta, eu tenho um carrinho de rolimã que fala isso também. Eu tenho mais isso aqui que vale esses 10 mil. Meu Deus, está aqui no altar como dízimo. Eu sou
A Bíblia diz em Mateus que o povo dava o dízimo até das ervas. Tinha dinheiro na época, mas até das ervas eles davam dízimo. Eu sou de uma época que as pessoas iam fazer compra no mercado, elas pegavam uma cesta básica que fazia, como se fosse o dízimo do alimento que ela estava comprando para a casa dela e trazia para a igreja. Não é para o pastor comer, não. Quando chegava alguém precisando de comida, pegava daquele alimento que a pessoa pegou como se fosse até dízimo da compra dela. O dia tem 2 horas, tem 24 horas, 2 horas e 40 seria o dízimo para Deus. E a gente não dá 2 horas e 40 do nosso dia para Deus. Se a reunião demorar um pouquinho, a gente já reclama? Sim ou não? Mas fica 3 horas na frente da televisão assistindo o filme do Batman. E não reclama. Mas para Deus, passou um pouquinho do tempo, ela já reclama. Então eu vou melhorar para deixar assinado hoje no inferno que o diabo perdeu a sua vida. Você que não estava devolvendo o dízimo, que não estava sendo fiel, e a partir de hoje vai ser. Fique em pé no seu lugar. Tem vergonha não? Deus está aqui no altar falando assim, com você que eu estou falando. Deus está hoje aqui no altar falando com cada um. Você sabe o que é isso, esse discurso hoje aqui? Salvação. Se você morrer hoje, decidido a ser fiel, decidido a obedecer, hoje, nesse momento, você está salvo. E se tivesse morrido hoje, sem fazer isso, você estava perdido. Pode sentar, por favor. Agora, vou melhorar um pouquinho. Você que tem dinheiro que não dizimou, patrimônio que não dizimou, e você, como Abraão, vai dar o dízimo de tudo. Fique em pé no seu lugar. Também. Pode ficar em pé. Não tem vergonha não, meu cara. Quem está pregando isso e falando isso para você é o Deus que está te salvando. E vou falar uma coisa para vocês. A mesma velocidade que você vai pegar o que você tem que pegar e colocar no altar, nessa mesma velocidade, você vai ver essa palavra se cumprir. Se eu estou no teu lugar, eu não ia fazer nada hoje. Eu não ia fazer nada. Outra coisa a não ser acertar minha conta com Deus. Se eu estou no teu lugar, eu ia sair dessa reunião hoje e falar assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer outra coisa para mim, eu não vou planejar nada, sem antes estar certo com o altar. Pode sentar, por favor. Que quando você tomar essa decisão, você vai ver acontecer ainda hoje milagres que você estava esperando há muito tempo. Tem respostas que você vai receber que você nem lembrava que você tinha pedido. É fácil? Não. Numa situação que a gente está vivendo, o diabo diz assim, espera. Teve um demônio que manifestou um dia desses, e o próprio diabo disse que falava na mente das pessoas. Pessoas que Deus falou para pegar o investimento que ela tinha e botar no altar para ficar na dependência de Deus, o diabo dizia assim, espera um pouco. Espera que esse investimento vai render. Esse investimento aí vai te dar um lucro, espera, não faz isso não. O diabo sempre vai aparecer com uma voz doce, como se fosse um bom conselheiro, mas te tirando do altar. A voz que diz, vai para o altar, a voz que diz, dá, a voz que diz, sacrifica, essa é do próprio Deus. O diabo nunca vai dizer para você, dá. O diabo nunca vai dizer para você, seja fiel. O diabo nunca vai dizer para você, coloca no altar, obedeça. Porque ele sabe que esse é o caminho que destrói ele de uma vez por todas. Então, corta essa folha aí nesse picotado que tem aí. Não tem um picotado? O que você vai fazer com essa pregação, com essa palavra? A semana inteira você vai orar. Antes de dormir, você vai dobrar os joelhos e você vai ler essa passagem aqui na sua oração. Você vai dizer, meu Deus,
Se o Senhor estava procurando, o Senhor encontrou. Eu sou esse servo. Se o Senhor estava procurando, o Senhor encontrou. E eu quero que isso aqui aconteça na minha vida. Que os inimigos sejam esmagados. Eu quero que o Senhor me dê a vitória para a tua glória, para o teu nome ser exaltado, para o teu nome ser glorificado. Nós vamos, preste atenção, fazer acontecer aqui no Hospital da Alma os maiores testemunhos que você já viu na história da sua vida. Mas nós só vamos conseguir fazer nascer aqui os maiores testemunhos quando nós conseguimos fazer com que essas pessoas que serão os grandes testemunhos venham para o altar e não tenham dívida com o diabo. Se coloquem, se rendam no altar 100%. Dá uma vasculhada na sua vida. O que você tem aí que não dizimou? O que você tem que não dizimou? Dizima. Dizima para você ver. Eu estou falando de tudo, desde as coisas pequenininhas às grandes. Presta atenção, eu tenho 10 sapatos. Nenhum deles eu dizimei. Pega um e dá. 10 brincos. Nenhum dizimei. Dá um então, como dízimo. Você vai ver que tudo aquilo que não andava vai andar. Vai por mim. E o Espírito Santo que está aqui confirma isso em você. O diabo vem e diz, não! Mas o Espírito Santo confirma em você. Você vai orar todo dia com essa folha. No domingo que vem, você vai colocar aqui, isso não tem nada a ver agora com o seu dízimo. Você vai colocar uma oferta aqui. De R$ 89,00, representando os Salmos 89 para cima. Pelo menos R$ 89,00 ou mais, segundo o que Deus falar para você fazer. Você vai colocar essa oferta e vai entregar, vai dobrar e vai entregar essa folha. Mas você já vai ter testemunho para contar domingo. Se você crê nisso, que essa palavra vai se cumprir, eu vou ungir todos vocês. E quando você receber essa unção, uma gotinha do óleo, eu vou pingar na tua cabeça. Uma gotinha. Deus vai te ungir. Deus vai te inspirar. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus vai te orientar. Deus vai tomar a frente da sua vida. Deixa com Ele. Você vai ver as maravilhas que vão acontecer a partir de agora. Amém. Fique em pé se você crê. E olha, se você tem como fazer o seu dízimo do que você ainda não estava fazendo hoje, agora, faça. O Espírito Santo, ele é muito claro. Não deixa para depois. Se pode fazer agora. Se não dá para fazer agora, você vai para casa, vai preparar o que você tem que preparar, nem que você volte hoje, amanhã. Mas você vai vir aqui no altar entregar. E você vai ver o que você nunca viu. Ou vai fazer a transferência, ou vai... Mas, bispo, eu vou ter que trazer... Eu tenho 10 cachorrinhos. Eu lembrei do senhor ali que tem um canil. Tenho 10 cachorrinhos. Eu vou trazer um, traz. Vende o cachorrinho e traz o valor dele. O que for de bens... eu tenho carro, eu tenho um bem, uma propriedade. Isso pode dar para a igreja? Pode. Você transfere para a igreja como dízimo, acabou. Mas outras coisas você vende. Como você não vai trazer o cachorrinho aqui. Eu tenho 10 bezerros. Eu vou trazer um. Se eu tivesse uma churrasqueira. Mas não é para mim. Se quiser dar para mim, tá bom. Mas você vai fazer para quem? Então você vende o bezerro e dá. Está entendendo sim ou não? Eu tenho 10 sapatos. Você não vai dar para mim o sapato?
vende o sapato e dá o dízimo dele. Amém?